Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que de mim vê, ou de mim ouvir. Deus abençoe nossa meditação, podem se assentar. Preciosos, nós vamos meditar sobre um assunto, talvez muitos de vocês não vão entender agora, mas não tem nenhum problema. Com o passar do tempo vocês vão se dar conta, do que eu estou dizendo. É até um tema engraçado, A conta chegou, A conta chegou. Nós usamos esta expressão quando nós vemos alguém abusando muito, da água, da energia. Aí nós brincamos e dissemos, a conta vai chegar. E às vezes nos surpreendemos porque a conta chega. E nós vamos falar justamente sobre isso, a conta chegou. No meu análise, melhor dizendo, essa mensagem está aqui no Brasil já em torno de 50 anos. E repetidamente, ou muitas e muitas vezes, como na mensagem que nós pregamos não tem muito tempo, intitulada Como Crer em um Profeta Sem Idolatrá-lo. Vocês lembram desta mensagem? A maioria de vocês estavam aqui ou acompanhou pelo canal. Como outras e outras citações no decorrer do tempo a gente tem feito. Esta mensagem chegou aqui para nós no Brasil em torno de 50 anos atrás. Eu estou nela há 30 e poucos anos, 34, 35 anos, alguns já mais, Mas sempre que lemos e líamos a mensagem, a gente via que eu sempre dizia, e digo, e vou continuar dizendo, parece que ela não foi trazida para nós da forma em que ela está. Não desmerecendo a ninguém, pelo contrário, agradecendo a Deus por todos que já pregaram e ensinaram. Mas a gente via sempre um determinado exagero, como às vezes eu compro até algumas brigas, falando assim num termo popular, com postagem que as pessoas fazem na internet, às vezes colocando profecia que não é profecia, colocando coisas que o Mombrana disse quando ele não disse. E até não tem muito tempo atrás, vocês lembram que eu cheguei a comentar para vocês que um ministro amigo, Deus abençoe a ele, não falo isso como uma crítica, mas ele fez uma crítica aberta entre os ministros, publicamente, me criticando por eu quase não citar o nome do irmão Brana nos programas. Ele achou incorreto e muitos também acham incorreto. E nós temos chegado numa situação, e eu sempre pensava, um dia a conta vai chegar. E a conta está chegando. Eu estou falando isso porque já temos aí na internet, Se você ainda não recebeu a mensagem, você vai receber, Até onde eu sei, 2 pastores, por enquanto, que deixou a mensagem. E diz que não crê mais na mensagem. Não crê que William Brana seja um profeta de Deus, não crê que é o mensageiro. E eles até lê uma carta com não sei quantos itens tentando provar o porquê que não crê. Agora, com todo respeito, esses itens que eles mostram, essas desqualificações que eles mostram, eu já sei desde que eu li as mensagens. Entende? Como foi num domingo aí atrás, eu li para vocês, até na Bíblia, na questão da compilação da Bíblia, que só Deus sabe a maneira que traduziram. Tem muitas coisas, como nós pregamos aqui, sobre o assunto, eu me esqueço agora, é irrelevante, Tem coisa que é irrelevante.
né? Tem coisas que, como o profeta diz na mensagem, semeadura de discrepância, né? Se Jesus vem sobre uma nuvem ou se vem sobre um cavalo, isso é irrelevante, né? O importante é que ele vem e que nós estamos nos preparando para isso. Mas as pessoas, às vezes, muito criteriosas em pegar aplicações que o Mombrana colocava, às vezes ele dizia: irmãos, este é o melhor do meu entendimento. Amém? Você já leu isso inúmeras vezes. Perguntas e respostas, muitas vezes, ele dizia assim: irmão, isto é o melhor do meu conhecimento, mas pode ser que estejamos uma milha de distância de ser a verdade, ou de ser real. Mas não, as pessoas tinham que pegar e dizer que era assim diz o Senhor. Mombrana disse. Eu até fiz uma relação aqui, né? Que eu não tenho tempo, o nosso tempo aqui é curto para ler tudo. Mas eu tenho aqui uma lista de 5 mensagens, mas tem mais. Onde ele sempre defendeu que ele não tinha o poder da infabilidade. Ele nunca disse que as palavras dele nunca iam falhar. Pelo contrário, na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 14, na mensagem a 3 classes de crente, parágrafo 34, na mensagem o homem interior, parágrafo 17, o caminho de Deus feito para nós, parágrafo 7, doenças e aflições, parágrafo 21, a fé é a substância, parágrafo 13. Como disse para vocês, tem inúmeras mensagens, mas eu citei apenas estas 5. Se você for ler lá, ele sempre dizendo: a palavra de qualquer homem falhará, as minhas palavras falhará, mas a de Deus nunca falhará. Então, aí eu digo para você, por que não anunciaram, como nós lemos aqui na Escritura, Paulo dizendo, né? Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixe isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. Se fôssemos pegar, como ontem nós meditamos ali em Arco-Íris, o profeta dizendo que no seu tempo de vida as pessoas já cortavam as fitas, tiravam um pedaço delas, emendavam com outra para fazer ele falar o que ele não disse. Quantas doutrinas, quantos absurdos interpretando o que ele disse. Estão compreendendo? Olha aquela confusão de 77 da mensagem era de Laodiceia. Se todo mundo tivesse dito do jeito que estava escrito, o mundo denominacional não teria conhecido ele como um falso profeta, como são conhecido. Se você for pegar esses livros que agora, antes era livro, agora tem até um canal no YouTube, até uma moça que ela faz esse trabalho, falando sobre todas as heresias, nós estamos incluídos lá. As heresias, o tabernáculo da fé do falso profeta William Branham, nós estamos incluídos lá, mas por quê? Porque o povo fez dele um falso profeta. Nós, eu quero dizer, porque são nossos irmãos e eu estou junto, em certo sentido, com as nossas aplicações, dizendo o que ele não disse, fizemos dele um falso profeta. E muitos que nesses 2 pastores, até onde eu sei, nasceram dentro da mensagem. Seus pais eram da mensagem, por certo, porque ainda são um pouco jovens, não é? Mas devido aos acontecimentos recentes que houve aí no Brasil, vocês soube daquele escândalo, aquela coiseira toda, aí as pessoas se baqueiam. E você sabe, uma pessoa quando ela está baqueada, não é? Se você passa aí por uma gripe muito forte, se você passa aí por uma, não é? Vamos dizer, um rotavírus, qualquer coisa que você fica desidratado, a sua imunidade vai lá embaixo. Aí facilmente você é atacado por um vírus. Facilmente você... Então muitas pessoas confiam demais no que não deve confiar. Aí depois sofre uma decepção, uma desilusão, e aí a sua imunidade espiritual vai lá embaixo. E ele fica vulnerável para qualquer tipo de coisas que vai aparecendo. Entendem? E infelizmente a conta chegou. Agora estão com a relação mostrando
tudo que eles acham que está errado, que já estava na mensagem, mas que não diziam do jeito que o profeta tinha dito. Por exemplo, a confusão dos 77. Eu predigo, não profetizo. Como estudante bíblico e junto com a inspiração divina, que os sistemas deste mundo devem terminar por volta de 77. Aí se você pega, por exemplo, uma mensagem que ele pregou em seguida, que foram 3 mensagens, as 70 semanas de Daniel, ele diga, irmãos, não vá, ele faz a mesma afirmação e ele ainda faz uma observação, não vão sair por aí dizendo que o irmão Branham disse que Jesus voltará em 77, porque eu não disse isso. Agora, por que não falaram o que ele falou? Mas não. Aí soltaram, em 77, profeta de Deus falou, e olha, foi uma chuva de batismo esse Brasil afora, por quê? O povo veio pelo medo. Né? E foram empurrando, e foram interpretando, e foram falando o que ele não falou. Tem pastor por aí, inclusive pastor, que eles acham um absurdo isso que eu falo, que o irmão Branham errou. Inclusive temos um irmão que saiu daqui porque não engolia isso, dizia, eu não aceito o pastor ficar falando que o irmão Branham errou. E, gente, ele disse que ele errou, não sou eu, ele mesmo disse várias vezes, irmãos, eu já cometi muitos erros. Ele corrigiu várias vezes coisas que ele tinha pregado, está aí, está na cara. Agora por que vai escandalizar hoje e agora quer fazer com que todo mundo saiba que estão saindo porque tem erro? Ele mesmo disse que errou, mas não, creram muitas vezes cegamente nas pregações que ouviam, que o profeta tinha o poder da infalibilidade, porque o profeta de Deus é a boca de Deus. Irmãos, é a boca de Deus quando ele está pregando sobre a convicção e a direção do Espírito Santo. Nós temos 1000 e tantas mensagens. Ali no meio tem opinião pessoal do profeta. Ali tem coisas que ele pregou sobre a convicção do que ele já tinha aprendido no sistema lá atrás. Entende? E aí no meio está a voz de Deus. Aí você diz, mas que confusão, como é que a gente vai saber? Se você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar para você o que é a voz de Deus no meio da mensagem. Agora, se você pegar, como muitos falam, não, eu creio até na capa da mensagem, a conta vai chegar para você também. Porque alguém vai pregar até a capa dela e mostrar para você que está errado em algumas coisas. A conta chega. Agora, se você não for um fanático, e você crê que o William Branham é um profeta de Deus, é um mensageiro de Deus, mas também é um homem, como todos os profetas foram um homem, todos eles cometeram erros graves, em visão, em percepção. Será que quando Samuel chegou na casa de Davi, ele estava no espírito ou estava na carne, na casa de Jessé? Ele era um profeta de Deus, ele foi lá sobre uma visão, sobre o mandamento do Senhor, mas quando ele chegou lá, olhou Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele diz, eis aí o ungido do Senhor. Deus diz, estão compreendendo? Eu poderia citar vários deles, mas para economizar tempo, vamos falar de João Batista. João, depois de mostrar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi preso, como diz, estava lá deprimido, vulnerável. Ele era um homem, não era só profeta, tudo que ele abria a boca era Deus, não. Ele também continuava sendo profeta, sendo mensageiro de Deus e sendo um homem. E se tivesse pegado todos os sermões de João e compilado como nós fazemos com o sermão do profeta, tinha muita gente aí com a cabeça hoje virada e diz, olha, eu já não creio mais nada, já não entendo mais nada. Por quê? É intelecto apenas, quando devia ser espiritual.
Mas ele foi lá e mandou perguntar se Jesus era Jesus mesmo ou tinha que esperar por outro. Irmãos, imagine você que embaraçoso. E quando ele saiu, Jesus pensou que Jesus ia difamá-lo. Jesus dizia, não creia mais nele, viu? Ele pegou o espírito errado. Não, disse, que saíste a ver um profeta? Pois eu vos digo, mais do que um profeta. E eu vou dizer mais outra coisa, dos nascidos de mulher, viu? Até aqui não tem um igual esse aí que mandou perguntar se eu sou ou se eu não sou. Oh, louvado seja Deus. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Que Jesus também não era fanático. Jesus sabia que João era João. Que João era um homem. Vamos falar do grande e poderoso Elias, que foi transladado num carro de fogo. Um homem que a virtude que Deus usou nele, Deus se agradou tanto que repetiu mais 4 vezes. Um homem corajoso, um homem poderoso. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consome vocês. Isso aconteceu por 2 vezes. Quando mandou o terceiro, ele temeu e disse, meu senhor, por amor a mim e esses homens que estão comigo, por favor, o rei te pede que vá até ele. Aí o anjo disse, agora pode ir. Então aquilo não era Elias, era o anjo que estava ministrando a ele, era o poder de Deus. Mas quando o anjo disse, olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu vou retornar para aquele que me enviou. Mas enquanto o anjo estava com ele, ele matou os profetas de Baal, matou os profetas de Assé, fez uma de riça. Aí o anjo deixou ele e falou, Elias, eu estou indo, quando for enviado de novo eu volto. Jezabel manda um recadinho para ele, disse, olha, fala para ele, para aquele falso profeta, que vive o Senhor Deus, que, o Deus pagão dela, né? Que se amanhã eu não farei outro tanto a ele do que ele fez com os profetas. Sabe o que Elias fez? Foi lá, deixou seu moço na casa do pai dele, pegou seu bornazinho, sua sacola e por aqui, ó, deu no pé. Andou até sentir tanto enfado que deitou debaixo de um pé de zimbro e falou, Senhor, já basta, eu quero morrer. Entende? Ele deixou de ser profeta por causa disso? Tudo que ele fez foi anulado? Irmãos, é por isso que eu digo para vocês, a conta chegou. E se você também não for espiritual, e se você não tomar cuidado, quando essas pessoas, porque agora estão alvoroçados, e hoje a velocidade que é a internet, é a WhatsApp, eu dou graças a Deus, porque muitos de vocês também, por certo, na época não me entendiam, e talvez até hoje não entende, talvez ficou até com um pezinho atrás, será que o pastor Paulo não está com alguma coisinha nova aí no gatilho? Não, meus irmãos, eu creio na mesma mensagem que eu criei desde o ano de 87. Mas sempre que eu lia, eu via que tinha coisas que era Deus, tinha coisa que era do homem e tinha coisa que ele tinha aprendido no sistema. Tanto é que os selos ele chegou a pregar numa noite só. Numa noite só ele pregou os 7 selos baseado na fé adventista, do que os adventistas tinham pregado, que era a melhor concepção que havia na época. Mas aí depois que Deus lhe inspirou, ele foi e pregou os 7 selos, um em cada noite. Entende? E mesmo assim ainda coincide quase que igual o que um teólogo batista já tinha pregado. Ele só atou as pontas soltas que o outro deixou. Por isso que fazem essa confusão aí, dizendo que Deus não inspirou coisa nenhuma não, que não foi anjo coisa nenhuma. Irmãos, a conta chega. Entende? Nunca creia no que você crê por fanatismo. Nunca creia porque alguém disse que é Deus. Nunca creia porque alguém faz um sensacionalismo naquilo que você crê. Estão compreendendo? Muitos creram nessa mensagem com sensacionalismo de pregador, chamando denominacionais de puleiro de galinha, de necrotério, de tudo aquilo, e colocando você lá em cima porque você... Não, a conta chega. E agora não precisa os denominacionais escandalizar a mensagem. O próprio povo que estava dentro
vão tentar escandalizá-la. Mas uma coisa eu digo para você: se você creu na voz do Espírito Santo, porque lá em Apocalipse 22, o que diz lá? A esposa e o Espírito diz: ora vem, Senhor Jesus. E eu creio que no meio de tudo isso há uma voz. No meio de toda a confusão, o enredo de João, havia a voz do que clama no deserto. E ele preparou o povo para encontrar o Messias. Você não crê nisso de todo o seu coração? Mas ele era um homem. Até a gente mesmo como pastor, tem pessoas que não sabem separar o que é homem e o que é Deus. Eles acham que você é um super-homem. Ele acha que você, como se diz no caso, se ele for para o céu, você também vai. Se ele cometer algum erro, você já não vai mais para o céu e ele também já não vai. Irmãos, vamos largar de meninice, vamos crescer. O homem é uma coisa, o ministério é outra coisa. Amém? Tanto que Paulo disse que se ele não tomasse cuidado, nem ele mesmo iria. Ele disse: eu mortifico todos os dias o meu corpo, para que depois de eu ter pregado a muitos, eu mesmo não venha ficar de fora. Por quê? Porque o que ele pregava poderia preparar outros, mas se ele não se mortificasse, ele ficaria de fora. Entende? Louvado seja Deus. Então, a conta chega. E agora está circulando por aí. Tanto é que colocaram até assim, se eu não estou equivocado, tabernáculo, fulano de tal, restaurado, quer dizer, estão restaurando dentro da própria restauração agora. Mas eu creio que pela misericórdia de Deus, mesmo uma mensagem meia doida para muitos por aí, eu creio que vocês têm sido preparados para isso, para essa hora que está se aproximando. Então, não seja fanático, seja cristão. Amém? Eu estava vendo um coitado de um rapaz, que Deus abençoe a alma dele, não falo isso. E ele, aqueles comentários intermináveis, né, que alguém coloca algo meio polêmico, aí fica aquela lista de comentários. Eu fui dirigido a ler um pouco dos comentários e tem um rapaz dizendo: olha, eu ouço qualquer pregador, mas se eu ouvir um pregador 10 minutos e ele não falar o nome do irmão Brana, eu já paro a pregação ali mesmo. Oh, irmãos, misericórdia. Aonde aprendeu isso? A conta chega. Eu estava dizendo, até está no tablet ali, eu salvei uma mensagem que está no inglês, não está para nós ainda. Você sabe o que o profeta disse? Eu até mandei para o ministro, eu disse: olha, como é que tem alguém que não consegue ainda crer que este homem é um homem enviado de Deus? Você sabe o que ele disse? Eu vou tentar repetir para vocês. Ele disse: nunca tenha ninguém grande no vosso meio. Ele disse: não me importa se ele é apenas um distribuidor de folheto ou um pregador de rua, respeite-o, honre-o, como se você honrasse um grande homem no seu parecer. E outra coisa que ele disse: há inúmeros homens de Deus, e eu sou um como eles, mas honre-os primeiro, porque eu sou indigno disso, e eu não falo isso para me fazer humilde, eu falo porque eu sinto de dizer. Eu não estou dizendo com as mesmas palavras, mas é esse contexto aí. Entenderam? Pega a mensagem Resumo das Eras. Eu nunca trouxe uma mensagem para que alguém seguisse após mim. Então toda essa coiseira que nós fazemos em torno de William Branham, ele nunca desejou isso. Nunca preguei uma mensagem para alguém seguisse após mim, ou que desse início a alguma confraternização. Aí nós fazemos aquelas grandes confraternização e tem que ter lá a foto da coluna de fogo, porque, como dizendo assim, essa confraternização é apoiada em William Branham, que ele disse: eu nunca pedi que fizesse isso, e não quero que façam isso. Aí você diz: ué, mas por que, pastor Paulo? Porque na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele disse que Jesus é o tema de toda essa Bíblia. É o tema da Bíblia. Ele diz: se ele é o tema da Bíblia, ele é tudo em todos, como a Bíblia diz, então ele deve ser o motivo do meu falar, do meu pensar, do meu cantar. Amém, meus queridos?
Então vamos falar de Jesus, a qual ele veio para nos apontar. Vamos honrá-lo como profeta? Vamos honrar o pastor como pastor, o evangelista como evangelista, o apóstolo, o missionário como missionário, o mestre das escrituras como mestre das escrituras, mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos parar com essa coiseira, e a conta chegou. Espero que não chegou para você, que não chegou para mim, mas para muitos aí a conta está chegando, que ensinou o povo a ser fanático, de que tudo que o William Branham disse é o assim diz o Senhor. Agora vão ter que se explicar para o povo, porque a relação está lá. Estão compreendendo? E cuidado com essas relações, porque eu conheci, nesses 30 anos de ministério, a gente conheceu um pouco de pessoas. Eu conheci uns que começaram a buscar os erros na mensagem, encontraram bastante. E uma pessoa veio me dizer, ele saiu porque eu falei assim, agora ele vai largar a mensagem. Ele vai começar a ler a Bíblia, ele vai encontrar erro na Bíblia, erro na escrita. Ele vai encontrar. E aí ele vai perder o rumo dele. Vou usar um palavreado comum que nós usamos aqui, foi batata. Encontrou inúmeros erros na mensagem, disse que não poderia tolerar tantos erros, tantos equívocos. Tá bom, perfeito. Então continua buscando a sua perfeição. Aí foi para a Bíblia. Aí com pouco tempo, disse que teria que ler no grego, porque nessa tradução há muitos erros. E até onde eu subo já não estão crendo mais em nada. E aí vai, meus irmãos. E os bobos ficam aqui, né? Porque na visão nós somos bobos. Mas e aqueles pequenos, que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, que Deus agradou em revelar a sua palavra. Você é crente pela fé, por revelação. Como um teólogo disse para o irmão Branham, disse, William Branham, você não sabe nem, você é um primário, você não conhece nem a sua Bíblia. Ele disse, eu não conheço muito a Bíblia. Você tem razão, mas você pode ter certeza, eu conheço o autor dela, eu tenho experiência com ele. Não importa se você não conhece muito, mas se você tem o Espírito Santo, aí foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. E quando esse Espírito Santo que escreveu a Bíblia, alguém lê o que está na Bíblia e falar dirigido pelo Espírito, esse Espírito que está aí dentro de você confirmará com um amém, lá do fundo da sua alma. Amém, meus queridos? Pode alguém dizer o que queira dizer, você sabe no que você tem crido. Então, a conta chegou, eu espero que não chegou para você, não chegou para nenhum de nós, e que Deus tenha misericórdia daqueles para quem ela chegou. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, ajuda a nossa fé, não permita que ela desfaleça nunca, Senhor. Nós cremos na Tua mensagem, nós cremos que o Espírito Santo está preparando a noiva do Senhor. Como em cada dispensação, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem falado em cada era, mesmo com os erros humanos, com as falhas humanas, o Teu Espírito tem preparado o Teu povo, porque eu creio que os Teus filhos não andam segundo a carne, não estão confiando na carne, não estão, meu Deus, firmados na carne, mas andam no Espírito, são espirituais, discernem bem tudo, e através do Espírito procura santificar o seu ser. Entregamos-nos em Tuas mãos, Pai, pedimos que o Senhor continue falando na alma dos Teus filhos. E o Senhor conhece o meu coração, que eu não falei isto para chatear nenhum dos meus irmãos ministros, mas, meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, em meio a tantas fraquezas, o Senhor conhece a sinceridade do nosso coração, que sempre defendemos isto, e sempre vemos isso desta forma. Eu oro e peço a bênção do Senhor sobre cada crente desta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe e vão em paz, em nome de Jesus. Amém.